Olá, você sabe como é feita a tarifação do DSEA? Quanto custa o plano de voo e cada pouso que você faz? E ainda, será que você paga por plano de voo que você apresenta, por fonia que você chama quando fala com controle ou com centro? Ou será que essa tarifação não tem nada a ver com você apresentar um plano de voo e chamar um órgão de controle? Esse vídeo vai esclarecer todas essas dúvidas e apresentar exatamente como é feita a cobrança pelo DSEA. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Embraer, da Força Aérea e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. As tarifas de navegação aérea são aplicáveis a toda aeronave voando no espaço aéreo brasileiro, seja com matrícula brasileira ou estrangeira. E essas tarifas são reguladas e cobradas pelo DSEA através do portal de tarifas Atan DSEA. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para esse portal de tarifas do DSEA. As tarifas são divididas em três tipos: rota, aproximação e aeródromo. A de rota são as tarifas TAM, que são relativas ao uso das comunicações e auxílios à navegação aérea em rota. A de aproximação é o TAT-APP, que são os auxílios e comunicação no controle de aproximação. E as de aeródromo, o TAT-ADR, relativas ao uso dos auxílios rádios e navegação aérea em área de controle de aeródromo. Para a tarifação, as aeronaves são divididas em dois grupos. O grupo 1 é o da aviação comercial, que vai tarifar com base na distância voada, no exato peso da aeronave, em função da categoria do aeródromo. E para isso existem várias fórmulas para chegar nessas contas. Já as aeronaves do grupo 2 são as aeronaves da aviação geral, e aí se incluem as aeronaves que operam segundo o RBAC 135, o táxi aéreo. Elas são tarifadas por um preço único por trecho, segundo uma faixa de peso baseada no peso máximo de decolagem e também em função da categoria do aeródromo. Mais à frente na apresentação, vou explicar exatamente como funciona tudo isso para o grupo 2. Vamos começar a ver então como que são tarifadas as aeronaves da aviação geral. Todas as tabelas que eu vou apresentar são as tabelas novas que foram aprovadas em novembro e têm validade a partir de 1º de janeiro de 2023. Então essas tarifas todas que eu vou mostrar são os preços vigentes a partir de 1º de janeiro de 2023. A primeira dessas tarifas é a tarifa TAM, a tarifa de navegação em rota. E, como eu havia dito, é baseado na faixa de peso, até 1 tonelada, por exemplo, o valor de R$ 42,69, e se for um voo internacional, US$ 29,12. E aí vai aumentando, faixa de 1 a 2 toneladas, 2 a 4, assim por diante, até a tarifa de R$ 8.783 por etapa para as aeronaves acima de 300 toneladas. A segunda tarifa é o TAT-APP, de aproximação, para o grupo 2, aeronaves da aviação geral. Também é dividido por faixa de peso até 1 tonelada, de 1 até 2 e assim por diante. Também vai até as aeronaves com mais de 300 toneladas. Eu só suprimi as últimas linhas aqui da tabela. E nesse caso, como nós estamos relacionando com algum aeródromo em particular, para onde nós estamos nos aproximando, aí aparecem as classes dos aeródromos. Os aeródromos são divididos em 6 classes, de A até F, e mais à frente na apresentação também vou apresentar quais são esses aeródromos classe por classe. Então a tabela aqui você vem com todos os valores e pode ver que para a classe E e F não é aplicável a tarifa TAT-APP, porque nesses aeródromos classificados como E e F não tem serviço de controle de aproximação. A última das tarifas, o TAT aeródromo, também as mesmas faixas de peso e as mesmas classes de aeródromo. Eu queria fazer um parênteses para salientar aqui uma coisa que eu acho incorreta, que você paga o mesmo valor se você é até 1 tonelada ou de 1 a 2 toneladas para os aeródromos classe A e B, o que encarece muito as operações para as pequenas aeronaves nesses aeródromos, sendo que essas pequenas aeronaves geralmente só operam VFR e mesmo assim pagam essa tarifa no mesmo valor das aeronaves maiores que utilizariam mais os auxílios. A classe dos aeródromos. O classe A seriam os aeródromos que têm radar, ILS, VOR, NDB, IPAPI ou VASIS. No classe B, além do controle de aproximação como classe A e
todos os auxílios, aqui ele fala que você tem ILS ou radar. No classe C, você também ainda tem o controle de aproximação, mas aí você não tem mais o ILS. No classe D, você ainda tem o controle de aproximação, mas tem menos auxílios disponíveis. No classe E, você já não tem mais o controle de aproximação, mas você tem um AFIS, uma rádio, e opera IFR. E no classe F, você ainda tem o AFIS, ou seja, tem a rádio, mas não tem mais aproximações por instrumento. Os documentos do DCEA deixam claro que se algum auxílio não está funcionando temporariamente, isso não é critério para o aeródromo ser reclassificado. E outra coisa interessante é que você paga por todos esses serviços, independente se você usa ou não. A sua aeronave pode operar visual. Se você operar num aeródromo classe A, você vai pagar o mesmo valor de uma aeronave que aproximou no aeródromo classe A por instrumentos. O mesmo vale também para a questão noturno ou diurno. O preço a ser pago, o valor a ser tarifado é o mesmo. Esses são então os aeródromos classificados como classe A. Belém, em ordem alfabética aqui, Belém, Belo Horizonte, assim por diante, até São Paulo, Congonhas. Esses são os aeródromos classificados como classe A. Os aeródromos classificados como classe B são esses. Aqui, Belo Horizonte, Pampulha, Boa Vista, em ordem alfabética, prosseguindo, Rio de Janeiro, Santos Dumont, São José dos Campos, até Vitória, no Espírito Santo. Classe C, a lista já bem menor, incluindo Jundiaí e São Paulo, Campo de Marte. Bem como navegantes também, alguns exemplos. Essa é a lista completa dos aeródromos classe C. Aqui, classe D, onde ainda temos controle de aproximação, com a lista alfabética de todos eles, incluindo Cabo Frio, Bauru e Bauru Arealva, Porto Seguro, São Roque ou Catarina e alguns outros aeródromos. Aqui já uma lista mais extensa, que são os aeródromos classificados como classe E. Não tem mais controle de aproximação, mas aqui tem uma rádio e procedimento IFR. Vários aeródromos. E por fim, a lista dos aeródromos classificados como classe F, que tem uma rádio, mas não tem procedimento IFR. Aqui temos, por exemplo, Carlos Prates, o Campo dos Amarais em Campinas, Sorocaba e Bragança Paulista. E se eu operar no aeródromo que não está classificado em nenhuma dessas listas? Ele não está classificado de ATF, ou seja, ele não tem controle de aproximação, não tem uma rádio, não está catalogado aqui de ATF. O que acontece? Como que é feita a tarifação? Bem, se o aeródromo não está classificado nessas listas de ATF, não há tarifação do DCEA para as operações nesses aeródromos. Mas algumas exceções podem existir temporariamente, como por exemplo aqui essa portaria de 13 de maio de 2022, que por um curto período de tempo, manteve o aeródromo de Parintins classificado como categoria F. Então o DCEA montou uma estrutura para atender, provavelmente quando houve algum evento ali no aeródromo, e classificou naquele período de tempo o aeródromo como categoria F. Quem operou então naquele período foi tarifado pelo DCEA baseado nessa categoria F, então isso esporadicamente pode acontecer. Outro exemplo são as bases militares. Eventualmente você pode conseguir autorização para pousar numa base militar, elas não estão naquelas listas de ATF, mas provavelmente você vai pagar uma taxa equivalente em função dos serviços que existem. Agora, muito importante, a cobrança ela é feita pela operação e ela é baseada no aeródromo de pouso. Aí alguém pode dizer, mas é injusto, eu só pago quando pouso e se eu decolo de um outro aeródromo não tenho que pagar? Bom, vamos lembrar que isso foi um critério adotado para tarifar a operação. E toda vez que você pousa em algum lugar, você vai ter que decolar dali depois. Então, o DCEA optou por fazer essa tarifação em função do aeródromo que você pousou. Ela não depende se você fez ou não plano de voo e não depende se você chamou o centro, chamou o controle. Então, quem não chama o centro num voo para evitar ser tarifado, isso não é verdade, não está economizando nada, está simplesmente deixando de ter um serviço prestado de informação e alerta ou alguma outra coisa que pudesse ajudar,
ou perguntar alguma condição meteorológica, saber de algum SIGMET. Então, não falar com o órgão de controle, não falar com o centro, não economiza nada. Deixar de fazer um plano de voo também não economiza nada. A cobrança é feita pela operação em função do aeródromo de pouso. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos. A aeronave King Air de Lages para Ubatuba. O peso máximo de decolagem, o PMD, 6.800 kg. O piloto preencheu o plano de voo, fez as comunicações com o controle Florianópolis, com o controle Curitiba, com o centro Curitiba, com o controle São Paulo. Mas Ubatuba não consta na lista do DSEA. Então, o total de taxas DSEA que ele vai pagar, zero. Nesse outro exemplo, uma aeronave monomotor de Ubatuba para Bragança Paulista. Peso máximo de decolagem, 1.100 kg. Ela foi sem plano de voo, aeródromo não controlado para o não controlado, sem comunicação, porque ela foi via corredores, né? Só fez então a comunicação nas frequências de coordenação. E Bragança Paulista é categorizado como F. Total de taxas, DSEA, 69,27, 61,01 de TAM e 8,26 de TAT aeródromo. Não tem o TAT APP, porque categoria F não tem serviço de aproximação. Então, você não, naquela tabela, como nós havíamos mostrado, não tem para a categoria F, é não aplicável. Mais um exemplo aqui. Uma aeronave experimental decolou do Terra Mare para São José dos Campos. O PMD da aeronave 650 kg. Ela fez o plano de voo, porque estava indo para o aeródromo controlado. Fez comunicação com o controle São Paulo. E São José dos Campos é categorizado B. Total de taxas que essa aeronave vai pagar, 196,49. 42,69 para a TAM, 30,76 para a TAT APP e 123 para a TAT Aeródromo. E o nosso último exemplo, uma aeronave Lear 45, decolou de Congonhas para o Sesc Pantanal. É uma pista asfaltada lá no Mato Grosso de 1.500 metros. O PMD desse Lear, 9.700 kg, preencheu o plano, falou com o controle São Paulo, com o centro Curitiba, com o centro Brasília, mas o Sesc Pantanal não consta na lista do DSEA. Total de taxas desse voo, zero. E aí muita gente pode dizer, mas é injusto não ter que pagar. Bom, lembrando que quando essa aeronave pousou em São Paulo, ela pagou 845,44 de taxa para o DSEA, porque a tarifação é feita em função da operação e o critério é o local de pouso. É um critério adotado, mas quando parece que não está correto porque não teve tarifação na decolagem indo para outro aeródromo, temos sempre que lembrar que houve a tarifação no pouso naquele aeródromo categorizado como A até F. Resumindo, a navegação aérea, as tarifas são reguladas e cobradas pelo DSEA. As tarifas são então as tarifas em rota, o TAT APP de aproximação e o TAT ADR em função do aeródromo. Os aeródromos são categorizados de A até F e a cobrança é feita pelo local de pouso, não por preenchimento de plano ou uso da fonia. Então, a lição que fica é: vamos usar os órgãos de controle a nosso favor, nos ajudando, nos passando as informações. E quando você preenche um plano de voo, você tem então um serviço de vigilância que, se você não pousar, acontecer algum imprevisto, algum incidente ou algum acidente, mais rapidamente os meios de busca e salvamento serão acionados. Então não tentem achar que estão economizando não fazendo plano de voo ou não falando com os órgãos de controle. Espero que essa apresentação tenha sido útil. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, eu vou responder a todas as dúvidas que estiverem nos comentários. Se inscrevam no canal e toda semana um vídeo novo sobre aviação ou alguma aula de regulamentos. Bons voos!